E aqui já tem gente no básico. Beleza. Perfeito, meus amigos. Então vamos lá. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho, deixa eu explicar, me apresentar rapidamente, tá? Falar um pouquinho como funciona esse curso, qual a proposta dessa live de hoje, né? O que é que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. O meu nome é Felipe Costa, eu estou muito feliz em recebê-los aqui nessa live. Um prazer imenso, tá? Para mim, satisfação. Eu trabalho com língua de sinais há mais de 30 anos. Eu sou professor de língua de sinais, professor de tradução, interpretação. Eu sou mentor de intérpretes de Libras, né? E isso já tem um tempinho. E, e formador de intérpretes, já há mais de 20 anos também, tá? Eu comecei a aprender língua de sinais, eu tinha por volta de 8 anos de idade, tá? Talvez alguns aqui já tenham assistido a outra live que a gente fez, e eu falei em detalhes um pouquinho sobre a minha história, que eu vou dar uma resumida, tá? Basicamente, eu comecei a aprender língua de sinais, eu tinha 8 anos de idade, me apaixonei por esse idioma e não larguei mais, né? Língua de sinais é a minha segunda língua, quase que primeira língua, porque em muitas ocasiões da minha vida eu mais me comuniquei em língua de sinais do que propriamente em português, que é a minha língua materna. E para ser bem sincero com vocês, em muitas ocasiões, inclusive agora, eu fico muito mais à vontade em conversar em língua de sinais, em me expressar em língua de sinais, do que no próprio português. Eu fico bem mais à vontade em língua de sinais. E isso é legal, porque o contato com o surdo ao longo dos anos tem me possibilitado desenvolver a língua de sinais de maneira que até mesmo os próprios surdos acham que eu sou surdo. Então, a pergunta que eu tenho mais recebido nas minhas redes sociais é se eu sou surdo, né? Tanto os ouvintes como os surdos perguntam, né, direto: você é surdo, né? Você é surdo? E aí, quando eu fiz alguns vídeos eu mesmo falando, os surdos estavam me perguntando se eu estava usando inteligência artificial, né, para poder falar por mim, né? Então eles achavam que eu de fato era surdo. E alguns dizem que eu sou um ouvinte no corpo de surdo, né? Nasci no corpo errado. Dizem que eu nasci ouvinte por acidente e por aí vai, né? As brincadeiras elas continuam. E eu acho isso legal, para falar a verdade, sabe? Isso tem me possibilitado a usar bem a meu favor essa fluência na língua de sinais, porque isso tem me possibilitado abrir muitas portas, né? E graças a Deus eu tive e ainda estou tendo um reconhecimento muito satisfatório no que diz respeito à minha vida profissional, né? Então, já participei de muitos projetos, já fui intérprete de engenharia civil, terapia ocupacional, fisioterapia, já acompanhei mestrado, enfim, é, é, as áreas de atuação em que eu tive o privilégio de participar são inúmeras. E isso me ajuda a abrir um leque de possibilidades, né? Encontrar estratégias na língua de sinais, de usar essa língua de sinais de maneira realmente fluida, de maneira nativa. E é isso que eu mais prego, né? Tanto nos meus cursos, com os meus alunos, mentorando os meus alunos. Essa é a parte que eu mais cravo, né? Sinalizar de maneira nativa, tá? Não que a gente vai procurar imitar o surdo, mas a partir do momento que a gente entende como o surdo se comunica, que a gente entende a cultura, que isso é primordial se você quiser realmente sinalizar de maneira nativa, e a gente vai fazer isso, né? Se a gente entende o surdo, se entende a cultura surda, a gente vai se aproximar da maneira deles sinalizarem. E isso é muito legal porque eles encontram conexão muito real com a gente, né? E isso vai abrindo portas, né? Ultimamente, eu gosto de comentar pelo menos dois aspectos, né, do que me aconteceu nos últimos anos. Eu tive o privilégio de participar ah, voluntariamente na sede da Testemunha de Jeová, ajudando nas traduções, né, de publicações e muitos outros projetos. Isso fica em São Paulo. Minha esposa e eu ficamos lá há mais de 10 anos. E para mim foi um privilégio incrível poder participar disso e um grande aprendizado para mim também, né? E hoje eu posso ajudar outras pessoas a desenvolver também a língua de sinais, a usar bem recursos da língua de sinais para traduzir, para interpretar, até porque eu já venho de um âmbito profissional, já trabalho com isso há muitos anos, né? E para mim foi um grande privilégio. Participei de equipes na tradução de publicações de revista, da revista mais traduzida no mundo, só para vocês terem uma ideia.
Se tiverem curiosidade de saber qual é a revista mais distribuída no mundo, depois dá um Google lá é, e, e descobre lá que revista é essa. E eu participei muitas vezes desses projetos também. Para mim foi um grande aprendizado, riquíssimo aprendizado. E mais recentemente, eu fui convidado para ser um dos avaliadores do PNLD. Então, para quem não conhece, o PNLD é o Programa Nacional do Livro e Material Didático. Então, basicamente, todas as escolas no Brasil, as escolas públicas, elas recebem um material de estudo, material que o aluno recebe para poder estudar. Esse material, ele é traduzido para a língua de sinais também. Eu não fui um dos tradutores desse material, eu fui o avaliador da tradução desse material. Obviamente, eu não fiz isso sozinho, né? É uma equipe, né? São poucos intérpretes que são selecionados no Brasil inteiro, intérpretes experientes, tradutores experientes, para que possam fazer a validação desse material. E eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz de poder participar desse projeto. E hoje eu posso dizer com orgulho que eu sou um dos avaliadores do PNLD. Então, o material didático traduzido para a língua de sinais que o aluno recebe lá na escola pública tem o meu dedinho lá, né? A minha validação, a minha participação nesse projeto também. E eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz de participar disso, tá? E agora, o que eu faço hoje? Hoje eu sou mentor de intérpretes e tradutores de língua de sinais. Ah, mas será que é só intérpretes e tradutores de língua de sinais? Na verdade, não. A pessoa que já sabe língua de sinais, por isso que eu fiz essa enquete aqui e eu perguntei para vocês, né? Ah, fala para mim aí se é intermediário, se é básico, se é avançado, se já é intérprete, porque eu me adapto à fluência, ao nível de língua de sinais que esse aluno tem, e eu trabalho as dificuldades, as especificidades desse aluno para que ele possa desenvolver nesse idioma, né? Para que ele possa destravar e sinalizar como nativo, tá? Então eu faço isso hoje. Como que funciona o meu trabalho hoje? Basicamente, eu escolho um texto simples em português, porém, simples não quer dizer pobre, tá? É um texto simples em português, mas muito rico em língua de sinais. Eu passo esse texto para o meu aluno, ele faz a versão dele em língua de sinais. Ah, mas eu sou básico. Não tem problema. Ele faz a versão do jeito que ele conseguir fazer. Daí ele manda para mim. Então eu faço uma análise completa desse texto, destrinchando detalhe por detalhe. Eu me debruço nesse texto. Eu vou parando a tela, vou riscando a tela, literalmente desenhando na tela, tá? E explicando que aspectos esse aluno pode e precisa melhorar. Aonde ele acertou, onde que ele errou, que vícios esse aluno carrega. Então eu vou explicando detalhadamente como que ele pode melhorar e evitar esses vícios ou erros, tá? E tem funcionado muito bem. Agora, qual que é o pulo do gato? Muitos dos meus alunos pediram, né? Falaram assim, por que você não faz esse mesmo curso de uma forma que ele possa ser gravado, para que você consiga atingir o maior número de pessoas possível? E foi isso que aconteceu, né? Eu encapsulei a minha metodologia. A minha metodologia eu chamo de tradução guiada e comentada, tá? Traduções guiadas e comentadas. Então, eu encapsulei essa metodologia e fiz um curso totalmente gravado. O que é legal disso é que você consegue, eu já estou explicando aqui como é que funciona o curso, tá? Esse curso que vocês estão aqui querendo saber. Você consegue sozinho estudar. Você não precisa gravar a sua versão e mandar para mim. Você precisa gravar a sua versão, mas você vai comparar e vai identificar, né, e diagnosticar, por assim dizer, no próprio curso. Como assim? Como é que isso funciona? Então vamos lá. A primeira aula desse curso, tá? Eu acho que essa é a parte mais importante que todo mundo pergunta como é que é esse curso, tá? Então vamos explicar. A primeira aula desse curso é uma aula teórica, tá? Mas é uma aula teórica. Essa aula teórica, eu vou falando sobre a tradução na perspectiva do funcionalismo. Então, o que é o funcionalismo? Por que isso é importante para nós ouvintes quando a gente vai usar a língua de sinais? Seja para traduzir, interpretar ou para conversar com o surdo. Por que isso é importante? Então, eu explico porque isso serve como pano de fundo para todo o curso, tá? Para todo o curso. Então, depois dessa aula teórica, no final dela, eu já apresento o primeiro texto. Então, esse primeiro texto é a sua atividade de casa. O que é que você precisa fazer? Você precisa gravar a sua versão em língua de sinais.
Seja você básico, intermediário ou intérprete avançado, tá? Não se engane. Não se engane. Você que é intérprete avançado, você vai descobrir muitos vícios e erros que, se não for alguém para apontar, a gente não percebe. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Então, independente se você é básico ou avançado, intérprete profissional, você vai gravar a sua versão em língua de sinais. Gravou? Beleza. Só depois disso você passa para a próxima aula. Na próxima aula, é uma aula de tradução guiada. Nessa aula de tradução guiada, nós vamos ter o mesmo texto, só que daí eu vou mostrar para vocês como que eu faria esse texto em língua de sinais. Só que eu não vou simplesmente jogar uma tradução para vocês verem. Não é assim. Eu vou falando aspecto, né, cada aspecto, cada detalhe, por que que eu escolho determinadas estratégias, e eu vou explicando para vocês qual que é a melhor maneira de fazer isso. Não é a única maneira correta, porque tradução é uma arte, tá? Mas eu garanto para você que as ideias que eu vou trazendo nos vídeos, nessas traduções, vai abrir muito a sua cabeça, tá? Vai abrir muito a sua mente, a sua visão, o conceito que você tem da língua de sinais. Você não vai mais ver a língua de sinais da mesma forma depois que você fizer esse curso, tá bom? E daí você, depois que eu faço, né, que eu destrincho esse texto e mostro a minha versão em língua de sinais, você vai refazer a sua versão. E daí, querendo, você vai aplicar as sugestões que eu vou dar, tá bom? E isso sem eu precisar ver a sua versão, tá? Você não precisa mandar ela para mim. Você mesmo vai ver a minha versão, vai assistir a aula seguinte e vai comparar com o que você fez. Compreendido? Ótimo. No final dessa aula, eu vou mostrar o próximo texto. E você vai fazer a mesma coisa. Na aula seguinte, não vai ser uma tradução guiada, vai ser uma tradução comentada. O que que é essa tradução comentada? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que hoje eu sou mentor de intérpretes de Libras? Então, os textos que eu passei para eles, a versão que eles fizeram, eu juntei os erros e os vícios mais comuns, tá? Os mais vistos. Eu comecei a perceber que alguns erros e alguns vícios, eles são muito recorrentes. Então eu juntei tudo isso em uma versão só, tá? E aí a nossa atriz, né, a convidada especial, ela faz essa versão cometendo esses mesmos erros e esses mesmos vícios. O que é que eu faço? Eu vou parando, pausando, desenhando na tela e mostrando que erros são esses. Só que você já vai ter gravado a sua versão. Daí você vai assistir e vai falar assim: puxa, é exatamente aí onde eu estou errando. Eu fiz isso. Ai, não é assim? Puxa, eu não sabia que não era assim. Vou ter que mudar. E como é que eu mudo? Eu vou explicar na aula, né? Eu vou explicar na aula. Você vai ter a sensação assim, puxa, parece que ele adivinhou o que eu estava pensando. Você vai ter essa sensação em muitos momentos, eu te garanto, tá bom? E daí você vai regravar. A gente vai mostrar a versão corrigida, tá? Eu vou explicar quais são os erros, como corrigir. E daí essa mesma atriz, ela vai fazer a versão já corrigida. E aí você vai ver, ficou muito melhor, muito mais claro, muito mais fluido, muito mais jeito de surdo, mais organizado espacialmente, né, usando bem o espaço, as referências anafóricas. Fica tranquilo que o foco desse curso não é teoria, tá? Não é te encher de ideias, de teoria que depois você vai esquecer. A ideia desse curso é extremamente prática, tá? Se você é básico, você já vai perceber que você vai começar a fazer construções já na maneira certa, tá? E aí você talvez se pergunte assim, mas será que isso funciona para mim que sou intérprete? Porque traduzir, a gente tem tempo, a gente para, beleza. Mas quando eu estou interpretando lá simultâneo, né? Como é que eu faço? Garanto a vocês, a recorrência de fazer o que é certo, de já corrigir aquilo que errou, vai criando novas sinapses no seu cérebro. E quando você precisar fazer construções que são semelhantes, né, o assunto é semelhante, o teu cérebro automaticamente ele vai encontrar essas soluções de maneira mais assertiva. Então você vai conseguir fazer isso na prática também, mesmo nas interpretações simultâneas. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu passei mais de 10 anos, como eu comentei para vocês, trabalhando com tradução. Tradução, tradução, tradução. Mas isso me fez um intérprete melhor. As minhas decisões tradutórias elas são mais rápidas e mais assertivas, porque eu condicionei o meu cérebro a acertar isso antes.
entendeu? E esse é o intuito desse curso, tá bom? Tem um detalhe, né? A metodologia está aí, já expliquei, né? Tradução comentada e tradução guiada. Ambas vão ajudar você a desenvolver. É só isso? Não. Tem a cereja do bolo, que eu diria assim nesse curso. A cereja do bolo é que também nesse mesmo curso nós temos as joias linguísticas. Eu chamo carinhosamente de joias linguísticas. O que são essas joias linguísticas? São aqueles sinais que a comunidade surda usa que muitas vezes muitas vezes os ouvintes até conhecem, mas conhece de maneira limitada, tá? Ele conhece de maneira superficial, rasa. Então ele não consegue usar esse sinal em contextos que ele poderia usar, mas não usa. Então o uso fica pobre. Mas quando eu explico nesse curso quais são as nuances desse sinal, ele abre a mente dele e consegue usar esse sinal em muitas outras ocasiões, tá? Então, o curso ele é assim, uma tradução guiada, uma tradução comentada e uma joia linguística. E isso se repete, tá? Isso se repete, vai intercalando até o final do curso. No final do curso, a gente tem o que eu chamo de baú linguístico. Então, todas as joias linguísticas que você viu durante o curso, tá lá nessa unidade específica, tá bom? Antes de eu abrir para perguntas, eu gostaria de comentar aqui uma joia linguística para vocês. Vocês estão a fim de saber? Estão a fim? Estão curiosos? Essa joia linguística que eu vou comentar com vocês, eu já postei lá nas minhas redes sociais, né? E eu acredito que quem me acompanha aí talvez já tenha visto esse sinal por lá. Então eu vou colocar aqui porque nem todo mundo vê, tá? Então vamos lá? Preparados? Antes eu queria fazer um comentário interessante, ó. Quem me acompanha nas redes sociais já conhece o tipo de conteúdo que eu oferto por lá de maneira muito gratuita, né? De maneira. Eu não tenho ciúmes com conhecimento, tá? Não tenho. Então, vocês já perceberam isso se você me acompanha nas minhas redes sociais, tá? Então, se gratuitamente eu disponibilizo para vocês aquela qualidade de conteúdo, imagina só o que está nesse curso, tá? Imagina só. E a gente vai manter as mesmas condições especiais que a gente teve no lançamento, tá? E eu vou dizer daqui a pouco, depois de responder as perguntas de vocês, que condições são essas. Beleza? Vamos para a nossa joia linguística, então? Vou comentar uma joia com vocês. O sinal é esse aqui, ó. Essa configuração de mão, tá? E o sinal é esse aqui, ó. Parece que você está comendo algo, mas você não vai comer. Você vai fazer assim, ó. Ó a bochecha. Essa configuração de mão. O que isso significa? Alguém conhece esse sinal? Deixa eu participar aqui. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Vocês conhecem esse sinal, gente? Fala para mim. Verdade, você é joia. Obrigado. Obrigado, Neta. Muito obrigado. Vamos lá. Não conhece, né? Não conhece. Parece sinal de comer, né? Não é. Eu quero inclusive, amigos, eu quero inclusive deixar claro que o meu curso eu não vou estar ensinando vocabulário, tá? Essa joia linguística, sim, esse tipo de sinal eu ensino lá, mas não é o foco. Ele é como se fosse a cereja do bolo, tá? O foco é a gente trabalhar os textos, tradução guiada e comentada, para que isso ajude você a destravar a sua própria versão, tá? Usar o que você já sabe, trabalhar os seus erros para que você possa melhorar, tá bom? Mas vamos lá então, deixa de enrolar, vamos falar. Esse sinal aqui não é de comer. Parece, mas não é, tá? Ó. Isso significa. Eu não vou dar uma palavra, tá? Ensinar o conceito para que vocês entendam. Isso significa tudo aquilo, olha só, tudo aquilo que facilita a sua vida, tá? Alguns surdos, né, pergunta para o ouvinte, aí o ouvinte tem um conhecimento limitado sobre o sinal, aí diz que o nome disso é atalho. Atalho. Pode ser um atalho? Pode ser um atalho, mas não é só isso. Por isso que eu peço para vocês não aprenderem palavras, não se apeguem às palavras. Porque se você aprende esse sinal como um atalho, que ele funciona mesmo de fato como um atalho, mas se você aprende isso como atalho e somente isso, vão haver outros contextos que você pode usar esse sinal, mas você não vai poder falar a palavra atalho, porque não vai ser atalho em outros contextos, entendeu?
Então, entenda, esse sinal significa tudo aquilo que facilita a sua vida. Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá. Atalho, né? Então, tipo assim, esse caminho aqui é longe, é difícil. Mas calma, não precisa ir lá. Olha aqui, ó, perto. Não é só perto, é fácil de ir, é fácil de chegar lá. Para que que eu vou dar essas voltas? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Para que que eu vou dar essas voltas todas se eu posso ir por aqui? Certo? Não facilitou a minha vida? É isso aqui. Quer ver um outro exemplo que não tem nada a ver com atalho? Vamos lá. Isso foi um próprio surdo que fez, tá? Conversando com o surdo falou assim. E quando a gente diz que o surdo falou, tá certo, tá, gente? A fala não é somente verbal, somente o som que sai, não. Isso aqui é fala, tá bom? Inclusive, um sinal em língua de sinais, ele é considerado palavra também, tá certo? Mas isso é tema para uma outra aula. Então vamos lá. Aí o surdo falou assim: eu precisava estudar os assuntos. Aí o assunto estava num livro, estava em outro livro, em outro livro, em outro livro. Dá um trabalheira poder estudar isso tudo. Depois ele encontrou um livro só em que todos os assuntos estavam dentro desse. Ele não precisava recorrer a vários livros. Estava tudo em um livro só. Qual que é o sinal? Tudo aqui, ó. Fácil. Legal, não é? Um outro surdo falou assim: é, aplicativos. Eu usava vários aplicativos de busca para hotel, por exemplo. Tá? Mas eu tenho um aplicativo só que faz tudo que os outros fazem no mesmo aplicativo. O sinal é esse aqui. Então é tudo aquilo que simplifica a sua vida, que facilita a sua vida. Tá bom? Então, essa foi uma joia, meus amigos.